Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Este é o canal da TV Damásio. Você sabe, é o seu canal do direito no YouTube. Uma grande alegria e satisfação ter você aí nos assistindo neste projeto do Damásio Educacional de aulas especiais. E hoje, aqui, uma alegria, satisfação também estar recebendo nesta oportunidade a doutora Juliana Carolina Frutuoso Pizarria, para tratar de um tema muito importante, um tema muito caro, portanto, ao direito processual civil, que é o tema da ação rescisória e precedentes. Olá, doutora Juliana! Tudo bem? Seja muito bem-vinda! Boa tarde, doutor Zaquimi. Muito bem. Estou muito feliz e contente de estar aqui. Uma alegria, uma grande satisfação toda nossa poder receber a doutora nesta oportunidade, tratando do tema, como falei, ação rescisória e precedentes. A doutora Juliana Carolina Frutuoso Pizarria é advogada, doutoranda e mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é especialista em Direito Contratual, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, membro também do Centro de Estudos Avançados de Processo, que é o CEAPRO, e também membro da AIDA, que é a Associação Internacional aí de Seguros. Também importante ressaltar que a nossa conferencista, a nossa palestrante de hoje, é autora de diversos artigos jurídicos e também do livro que leva o nome da sua apresentação de hoje. O livro Ação Rescisória e Precedentes, pela editora Thomson Reuters, que está aqui nas minhas mãos, editora Revista dos Tribunais. Faço aqui a apresentação para todos vocês. O livro Ação Rescisória e Precedentes, pela editora Revista dos Tribunais, em que eu posso destacar aqui uma obra das mais importantes sobre esta temática do direito processual. Verifiquei, tem um livro aqui em minhas mãos, realmente discorre com profundidade e também com clareza, com didática, para o advogado, a advogada, para o estudioso do direito processual civil, este tema, que é um tema tão interessante, um tema tão importante do direito processual civil, que é ação rescisória e precedentes. Antes de passar a palavra para a nossa expositora, eu quero, para você que está nos assistindo, eu quero te fazer uma pergunta, a pergunta que eu sempre faço aqui no canal da TV Damásio, no projeto de aulas especiais. Você já está inscrito no canal da TV Damásio? Eu vou deixar até um tempo para você responder. Um tempo, se você não estiver inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal da TV Damásio. E aproveita, já que você vai fazer a inscrição, aqueles que não se inscreveram, já clica ali no sininho para você ser notificado, ser avisado de todos os vídeos e todas as apresentações aqui do canal da TV Damásio. Faça isso, porque aí nós propagamos cada vez mais aqui os vídeos, as aulas, as apresentações do canal da TV Damásio, porque você sabe, direito é com a gente, direito é aqui no Damásio. E este canal da TV Damásio, é o seu canal do direito no YouTube. Agora sim, em definitivo, eu quero passar a palavra para a nossa expositora, a doutora Juliana Carolina Frutuoso Pizarria, dizer mais uma vez da alegria, da satisfação aqui no Damásio Educacional, minha também, lógico, em poder estar recebendo a doutora para trabalhar esse tema que é, portanto, no seu livro de sua autoria, que é a Ação Rescisória e Precedentes, prefaciado aí pelo professor Arruda Alvim, a editora Revista dos Tribunais. Vou dizer uma coisa para vocês, eu estou lendo, falar até para a doutora, estou lendo aqui a obra, tenho lido, portanto, a obra, tenho me debruçado a estudar este tema do direito processual civil, que eu gosto muito do direito processual, este é um tema muito importante, e eu tenho verificado na minha leitura uma completude, portanto, observações, portanto, completas, vistas em profundidade, enfrentadas em profundidade aqui nesta obra, Ação Rescisória e Precedentes. Fica aqui desde já a nossa dica, a nossa recomendação. Doutora Juliana Carolina Frutuoso Pizarria, mais uma vez agradeço pela participação e passo em definitivo para a sua apresentação. À vontade. Obrigada, doutor Zaquimi.
eu agradeço muito por estar aqui na Faculdade Damásio e poder trazer para vocês um pouco, conversar com vocês um pouco de um tema bastante interessante, né? Trazido agora pelo CPC 2015 e que já tem sido alvo, inclusive, de discussões nos tribunais superiores, conforme a gente vai verificar aqui durante a apresentação. Eu vou trazer o tema com explanações mais gerais e algumas pitadas de explanações mais específicas, para que todos possam compreender desde o início por que surgiu esse tema. Então, a ação rescisória, como todos sabem, ela visa, na verdade, o objetivo da ação rescisória é atacar uma decisão que tenha transitado em julgado, uma decisão de mérito transitada em julgado. O CPC 2015, ele trouxe algumas alterações em relação à disciplina da ação rescisória, e uma delas a gente já vê no caput, no 966, que diz o seguinte, que pode-se ajuizar uma ação rescisória contra as decisões de mérito, não mais sentença, como a gente via no CPC de 1973. Então, diversas decisões, como sentenças e decisões interlocutórias, podem ser atacadas pela ação rescisória. E, além disso, para que eu possa me utilizar da ação rescisória, é preciso que essa decisão ela tenha infringido, contém algum vício daqueles previstos na legislação. No caso do CPC, nós temos no artigo 966 diversos incisos que tratam dessas hipóteses de cabimento da ação rescisória. Hoje nós vamos tratar aqui com os colegas sobre o inciso 5, que trata da decisão que violar manifestamente norma jurídica. Mas antes de adentrar especificamente nesse inciso e nas questões envolvendo os precedentes, é bom a gente relembrar o que acontecia no CPC 73 e também como nós chegamos até aqui. Portanto, no CPC 73, de 1973, nós tínhamos lá a previsão no artigo 485, inciso 5, de cabimento da ação rescisória contra a decisão que violasse literal disposição de lei. E o que seria essa literal disposição de lei? No CPC 73, o conceito significava o texto expresso de lei, um direito escrito. Então, essa violação literal de disposição de lei, ela consistia na hipótese mais utilizada como fundamento para ação rescisória, até por conta de sua abrangência. Mas, por outro lado, era a hipótese que mais guardava complexidade quanto à definição do seu sentido e seu alcance. Em razão desse termo literal, entendia-se que não caberia ação rescisória com fundamento na violação do direito em tese, apenas quando constasse de uma norma escrita, de um texto expresso de lei. Só que, aos poucos, ao longo da vigência do CPC em 1973, surgiram diversos entendimentos, tanto doutrinários quanto jurisprudenciais, no sentido da interpretação ampliativa desse dispositivo. Portanto, passou-se a entender que se aplicaria a todas as decisões que afrontam o sistema jurídico, abrangendo decisões proferidas, por exemplo, contra princípios gerais de direito. Como exemplo desse entendimento de interpretação ampliativa, nós temos alguns julgados de tribunais de justiça e do próprio STJ que entenderam pelo cabimento da ação rescisória contra a decisão que violasse os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em algumas situações que envolviam indenização por danos morais, em virtude de inclusão em cadastros restritivos, e também as situações de fixação de multa às trentes em valores elevados. De fato, se nós formos pensar no nosso sistema jurídico, nós vamos verificar que o ordenamento está ligado ao princípio da legalidade, mas também são aceitas outras fontes do direito, como, por exemplo, a analogia, os costumes, os princípios gerais, e essa situação está prevista, inclusive, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB.
Já o artigo 9666, inciso 5 do CPC 2015, trouxe uma novidade ao retirar o termo literal disposição de lei e substituí-lo por manifestamente norma jurídica, o violar manifestamente norma jurídica. Mas qual seria, então, o sentido desse termo norma jurídica para a abrangência da ação rescisória no CPC 2015? O sentido desse termo, ele deve ser buscado na evolução da teoria da interpretação. Nós temos, portanto, a distinção entre texto enquanto enunciado de lei, norma escrita, e a norma enquanto aplicação ao caso concreto. Portanto, a norma, ela será o resultado interpretativo do texto. Assim, quando o legislador ele nos fornece a lei, ele nos dá um texto, que será objeto de uma interpretação. O resultado dessa interpretação do dispositivo será a norma jurídica que será aplicada ao caso concreto. Dessa forma, violar manifestamente a norma jurídica significa violar o resultado da interpretação estabelecida pelo Poder Judiciário. Nesse passo, é muito interessante nós lembrarmos do sistema de precedentes para correlacionar com a questão da ação rescisória. Então, ao longo da vigência do CPC 73, sucederam-se diversas reformas legislativas que tiveram por finalidade não só adaptar o Código à realidade social, mas principalmente com o objetivo de conferir maior importância aos instrumentos voltados à uniformização e vinculação decisória. Como exemplos, podemos citar, por exemplo, a ampliação dos poderes do relator para negar seguimento a recurso contrário à súmula. Além disso, temos também a repercussão geral para a admissibilidade do recurso extraordinário, a própria incidência dos recursos especial e recurso extraordinário repetitivos, entre outros. Com o CPC 2015, a introdução de um sistema de precedentes foi o meio que o legislador utilizou para tentar eliminar a divergência jurisprudencial constante e geralmente sem motivos, de modo que, a partir de então, sejam respeitados os entendimentos fixados pelos tribunais superiores com uma carga vinculativa. Dessa forma, vemos que o CPC 2015 ele previu um sistema de precedentes em que determinados pronunciamentos judiciais são dotados de observância obrigatória, o que vai diferir das legislações anteriores, em que esses padrões decisórios eles apenas tinham eficácia persuasiva. E para tentar trazer ainda uma maior carga vinculativa, nós podemos verificar o próprio artigo 926, que diz que só pode haver um sistema jurídico íntegro, estável e coerente quando há uma posição uniforme da jurisprudência, portanto, sem decisões divergentes. Essas decisões de observância obrigatória, como eu mencionei, são os denominados precedentes. Mas o que é um precedente? Né? É qualquer decisão? Como funciona? No common law, é comum as pessoas tentarem até puxar esse tipo de informação da doutrina estrangeira dos Estados Unidos, da Inglaterra, para explicar o que é precedente aqui no Brasil. Então, o que é o precedente? O precedente, ele corresponde aos fundamentos do caso anterior aplicados para solucionar um caso posterior. Para entender essa questão da operação com precedentes, é preciso também entender os elementos do precedente. Os elementos do precedente são a ratio decidendi e a opter dictum. Aí vocês podem dizer, mas novamente, uma palavra estrangeira para se referir a esse precedente, na verdade é muito simples, meus colegas. Podemos entender esses termos utilizando, inclusive, palavras em português, sem esses estrangeirismos. O que seria essa tão famosa ratio decidendi? Ela significa os fundamentos determinantes. Aquela norma, aquela interpretação que eu falei para vocês, que vai ser retirada do texto legal e para ser aplicada no caso concreto. Então, o precedente, ele contém uma norma jurídica, que é
a ratio decidente, que são as razões determinantes. Já a obter dictum são razões paralelas. Como diz o próprio latim, dizeres para morrer. Passagens que, embora ditas no acórdão ou na decisão do magistrado de primeiro grau, elas não são essenciais para a resolução daquele caso. Um exemplo de obter dictum, que ficou bastante famoso ultimamente, foi visto na decisão do STJ em relação ao cabimento, às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. O STJ teve o julgamento a respeito da taxatividade mitigada, e entre os votos foi mencionado que talvez não caberia mandado de segurança para se atacar uma decisão nas hipóteses que não caberia agravo de instrumento por expressa decisão legal, por expressa disposição legal. Na verdade, se nós verificarmos o julgado, a ratio decidente desse julgado, essas razões determinantes, na verdade, é o cabimento do agravo de instrumento para questões de competência. Esse é a razão, o fundamento determinante daquele julgado. Essa questão de caber ou não um mandado de segurança foi uma informação que constou ali em algum voto, mas não houve uma discussão, não foi decidido sobre isso. Então, ela constitui uma obter dictum. Além disso, para se operar com os precedentes, também é muito importante nós entendermos qual é a diferença dessa ratio decidente, dessas razões determinantes, para a chamada tese jurídica. Ambas não se confundem. A ratio, essas razões determinantes, elas são mais amplas, então, do que a tese jurídica. A tese jurídica, ela vai ser extraída da própria decisão, do próprio acordo no tribunal, quando ele decide aquele caso concreto. Já a ratio, nós vamos verificar ela a posteriori. Um exemplo que nós podemos dar de tese jurídica é aquela expressa na súmula vinculante número 12 do STF. Esta súmula, ela diz que a cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4 da Constituição Federal. Vejam que ela é bem expressa. Não pode se cobrar taxa de matrícula nas universidades públicas. Mas qual seria a ratio decidente dessa súmula vinculante? Porque aí nós temos uma tese. Qual seria a ratio? A ratio é inconstitucional a cobrança de outras taxas que obste o acesso do aluno à universidade pública, como, por exemplo, as referentes à prova substitutiva, ao exame final, à expedição de diploma. Mas como se chegou a essa informação? Como se chegou até essa razão determinante? Primeiro, o STF fixou essa tese jurídica na súmula vinculante 12, e a posteriori, quando chegaram outros julgados para a decisão do órgão, eles foram refletindo e verificando que, na verdade, não é só a cobrança de taxa de matrícula que fere a questão do acesso do aluno à universidade pública, mas também a cobrança de outras taxas, como essas que eu dei aqui exemplos para vocês. Então, o que nós temos que ter cuidado é que aqui no Brasil, essa questão da ratio e da tese, elas têm sido tratadas como sinônimo, mas elas não são. A ratio ou as razões determinantes são mais genéricas, enquanto que a tese, ela já nasce com a edição da decisão. E a ratio é construída numa aplicação posterior. Então, nós vamos trazer aqui para a questão do caso concreto, um acordo de recurso repetitivo, ou mesmo um acordo de RDR, nós teremos uma tese, que no futuro, aquilo pode ser extraído uma ratio, que será aplicada aos demais casos. Mas tanto faz a violação, as razões determinantes, ou a tese jurídica extraída de um precedente, ela dará essa violação, ela dará ensejo à violação a uma norma jurídica, no sentido da interpretação que foi tomada pelo Poder Judiciário. Então, podemos correlacionar que podemos concluir que violar manifestamente a norma jurídica
vai significar violar o resultado da interpretação estabelecida pelo Poder Judiciário em um precedente obrigatório. Voltando para a questão da ação rescisória, nós temos que ter em conta também o parágrafo 5º do artigo 966. Esse parágrafo, ele trouxe a hipótese expressa de previsão do cabimento da ação rescisória com fundamento naquele inciso 5 que eu comentei com vocês, que é o violar manifestamente norma jurídica, contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento. Parece até um pouco complexo esse enunciado. Pois bem, aqui ele quer dizer o seguinte: vai caber ação rescisória contra aquela decisão que aplicou mal o precedente. Então, é para questionar a aplicação incorreta do precedente. Esse parágrafo 5º, ele foi inserido no CPC 2015 pela Lei 13.256, de 2016, que acabou, na verdade, alterando vários dispositivos do CPC 2015, ainda durante a vacatio legis do Código. Né? Então, nós vemos aqui que esse dispositivo, por exemplo, ele só se refere à súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos. Mas, como eu disse para vocês, vai caber para todos os precedentes do artigo 927. Essa questão, na verdade, ela tem uma explicação histórica, uma explicação de tramitação legislativa, que no início, quando foi proposto o dispositivo legal, se previa ação rescisória cabível em face de súmulas, acordos, precedentes, julgamentos de repercussão geral e recursos repetitivos. Era bem ampla a questão. Mas depois do trâmite legislativo, houve um acordo na Câmara dos Deputados para compensar eventual ausência de previsão da reclamação em algumas hipóteses, e foi alterado e colocado apenas aqui para súmula e casos repetitivos. Né? Lembrando que essa Lei 13.256, ela teve como objetivo rever as normas relacionadas aos recursos direcionados ao STF e ao STJ, para evitar que uma avalanche de processos chegasse até as instâncias superiores. Nós verificamos esse objetivo, inclusive, na manutenção do exame de admissibilidade dos recursos excepcionais no tribunal de origem. Só que será que a ação rescisória ela está realmente restrita apenas às normas jurídicas extraídas de súmula e acórdãos de casos repetitivos? Interpretando o código, interpretando o sistema jurídico, nós veremos que o parágrafo 5º, na verdade, ele é atécnico, por se referir apenas a essas duas hipóteses. Ele disse menos do que deveria dizer, na verdade. Mas essa tecnia, ela é suprida pela interpretação que deve ser dada ao disposto no inciso 5 do artigo 966, conforme eu trouxe para vocês. Então, na verdade, o parágrafo 5º, ele reforça o inciso 5 do 966. Então, a ação rescisória, ela terá cabimento para desconstituir uma decisão que tem uma interpretação divergente de um precedente que constitui padrão decisório obrigatório. E quais são esses padrões decisórios que permitem a utilização da ação rescisória? Serão aqueles que estão dispostos em um dos incisos do artigo 927 do CPC. Nesse ponto, seria importante eu destacar para vocês que o artigo 927 caput, ele traz a seguinte menção: os juízes e tribunais observarão todos aqueles enunciados que estão ali nos incisos do 927. Portanto, ele tem um sentido obrigatório, né? Além da questão da vinculação em si, o Código ele prevê algumas formas de garantir a autoridade dos precedentes, por meio de mecanismos de abreviação de processos em curso, por exemplo, e de novos processos,
ao possibilitar que a tese firmada no precedente, ela seja utilizada como fundamento, por exemplo, da tutela de evidência. Nós vamos verificar isso no artigo 311, lá, inciso 2º, no julgamento de improcedência liminar, no artigo 332 do CPC, na prolação de decisão monocrática pelo relator, se houver precedente sobre a matéria versada no recurso, e até mesmo na questão da execução provisória pela parte vencedora, sem a necessidade de prestar caução. Só que eu disse que serão todos os precedentes que estão incluídos ali nos incisos 927, mas alguns estão ali, mas não se fazem tão claros, como é o caso do recurso extraordinário individual, ou seja, o recurso extraordinário que não passa pelo rito dos recursos extraordinários repetitivos. Mas por que, né, essa ideia de deles também fazerem parte? Na verdade, o recurso extraordinário individual e o repetitivo, ambos, eles têm a repercussão geral como um requisito dessas espécies. Mas o que aconteceu? A Lei 13.256 de 2016, ela alterou alguns dispositivos do CPC, como eu informei para vocês, inclusive o artigo 1030-A, que trata desse caso do recurso extraordinário individual, o não repetitivo. Mas não incluíram essa hipótese expressamente no rol do 927, em que pese nós possamos verificar essa hipótese, o inciso que trata das decisões de plenário, é importante nós trazermos aqui a informação de que, com essas alterações dessa Lei 3.256, acabou-se que aproximando o recurso extraordinário individual do recurso extraordinário repetitivo, porque nós verificamos da leitura do artigo 1031-A que os recursos extraordinários decididos, ainda que fora do regime dos recursos repetitivos, eles são utilizados como empecilho à subida do recurso extraordinário individual, que trate da mesma questão, mas em sentido diverso do precedente. Então, portanto, bastaria a decisão de um único recurso extraordinário sobre o mesmo objeto para que todos os posteriores tenham o segmento negado, impedindo-se, então, que aquela matéria tenha acesso novamente à corte. E essa questão tem grande valia, porque se a parte desejar impugnar a decisão, alegando distinção ou superação do precedente, ela já vai ter como óbice o entendimento jurisprudencial atual, tanto do STJ quanto do STF, no sentido do não cabimento de novo recurso extraordinário em face do acórdão de agravo interno que inadmite aquele recurso extraordinário. Nós temos entendimentos em doutrina, inclusive, pelo cabimento de outros recursos, como agravo, né, de instrumento previsto no artigo 1042, na tentativa de outro recurso extraordinário, ou até mesmo a reclamação. Essa discussão ela se mostra necessária porque, como o tema vem sendo tratado pelos tribunais, acaba inviabilizando a tentativa das partes de demonstrarem que o caso concreto é distinto do paradigma, ante a ausência de previsão expressa de cabimento de recurso direto para o Tribunal Superior, caso não seja provido agravo interno. Mas, de toda sorte, para o que nos importa no momento é que, não sendo reconhecida a distinção no processo originário, cabe ação rescisória para evidenciar a necessidade de distinção, com base no artigo 966, parágrafo 5º do CPC. Ainda sobre essa questão dos recursos extraordinários e dos especiais repetitivos e não repetitivos, eu gostaria de trazer para vocês e compartilhar a decisão do STJ na reclamação 36.476, que foi julgada no ano passado, em março do ano passado, que entenderam pelo não cabimento de reclamação contra a decisão que aplicou equivocadamente entendimento fixado em acórdão de recurso especial repetitivo.
Esse entendimento ele foi capitaneado pelo voto da relatora ministra Nancy Andrighi e é muito controverso. Na verdade, em seu voto, a ministra entendeu que o dispositivo de lei teria suprimido o cabimento da reclamação para observância de acórdão proferido em recurso especial e extraordinário repetitivo, porque essa teria sido a intenção do legislador quando efetuou as alterações do texto do CPC 2015 por meio da Lei 13.256, que nós já comentamos. E porque também o artigo 988 do CPC, ele não prevê como admissibilidade essa hipótese, seria uma hipótese de inadmissibilidade, conforme a interpretação que ela deu para o parágrafo 5º desse dispositivo. Né? Então, no voto da ministra, ela afirmou ainda que com a reformulação da reclamação, a ação rescisória que seria um instrumento adequado para os casos de aplicação incorreta do precedente, afirmando, inclusive, que se daria dessa forma porque a ação rescisória ela seria proposta nos tribunais locais, então não prejudicaria os tribunais superiores, porque se o caso se entendesse pela reclamação, ela seria direcionada diretamente aos tribunais superiores, congestionando as cortes ainda mais. Então, é interessante ver que o tema da ação rescisória e precedentes, além da sua relevância em si, nós temos também decisões recentes, entendendo que, em face de decisão que comete erro na aplicação do precedente, esse seria um instrumento adequado para suscitar esse questionamento. Então, o assunto ganhou ainda mais importância após essa decisão do STJ. O que é interessante ponderar sobre essa decisão, por fim, é que, apesar, além dessa interpretação equivocada do dispositivo de lei, que, enfim, ela não impede de todo modo que essas causas acabem chegando ao STJ, por meio de eventual recurso especial que pode ser interposto em face da decisão que ocorreu lá na ação rescisória, que demonstra que seria, na verdade, apenas uma questão de tempo para se chegar à Corte Superior. Agora, voltando especificamente à questão da ação rescisória e precedentes, lá no parágrafo 5º, conforme eu disse para vocês, cabe ação rescisória contra a decisão que não tenha considerado a existência de distinção. O que aconteceu? O meu caso, ele é diferente daquele caso do precedente, as razões do precedente, aquela tese jurídica afirmada no IRDR ou no acordo do recurso especial repetitivo, ela não deve ser aplicada ao meu caso. Ocorre que o juiz ou mesmo o tribunal manteve aquela decisão aplicando indevidamente aquele precedente. Mas só serve para esses casos de aplicação indevida? Não. Na verdade, o parágrafo 5º do 966, ele vai servir também para os casos em que o meu caso era igual ao precedente e o magistrado não aplicou aquela ratio decidendi, aqueles fundamentos da decisão. Ele deixou de aplicar o meu caso, que se enquadrava também. Então, nesse caso, nós vamos poder ter dois tipos de violações. Quando a decisão aplica o precedente sem realizar a distinção com o meu caso, ou com o caso atual, ela supõe que o caso ele é igual ao do precedente. E quando a decisão ela deixa de aplicar o precedente para um caso que, na verdade, é semelhante e deveria ter a mesma conclusão. Então, em todas essas duas situações que eu disse aqui, ocorrerá essa violação à norma jurídica. Observe que para aplicação, tanto da ratio quanto da tese jurídica, não é necessário que o caso atual seja idêntico ao do precedente. Na verdade, ele deve ser semelhante. O que é essa semelhança? Essa similitude entre os casos, ela não pressupõe que os fatos ou as questões jurídicas sejam idênticas, mas, na verdade, que elas mereçam o mesmo tratamento
porque os seus aspectos relevantes são iguais. Nesse sentido, eu vou trazer para vocês uma curiosidade, que é a questão um caso, né, que ocorreu lá no Reino Unido, faz bastante tempo, em 1932, inclusive, que é emblemático para quem gosta de estudar a teoria dos precedentes. É o caso da cerveja de gengibre. O que aconteceu nesse caso? Uma senhora, ela comprou uma bebida gelada e um café. O funcionário, ele colocou sorvete no copo e despejou parte do conteúdo dessa garrafa de gengibre, da cerveja de gengibre. Quando essa senhora despejou o restante da cerveja, ela descobriu que a garrafa continha restos de um caracol em decomposição. Essa senhora acabou sofrendo uma doença gástrica em razão disso e processou o fabricante da cerveja. A empresa, ela alegou que não havia nenhuma relação entre ela e a senhora que consumia a cerveja e que por isso ela não era responsável pelo defeito do produto. A Suprema Corte lá do Reino Unido entendeu que a empresa deveria ter tido mais cuidado na preparação e no engarrafamento da cerveja, e que por isso era responsável sim. Por meio desse caso, o tribunal ele fixou a regra sobre o dever de cuidado que o fabricante deve ter para não causar danos ao consumidor final. No julgamento, eles não questionaram, por exemplo, será que essa tese ela se aplica aos demais fabricantes de outras bebidas? Será que era necessário que a bebida estivesse numa garrafa opaca? Será que ela deveria ter sido consumida em um local público? Na verdade, esses questionamentos não foram levantados, nem no julgamento, nem nos casos posteriores. Por quê? Porque se entendeu que não eram relevantes para a distinção do caso sob julgamento daquele lá da garrafa de cerveja que deu origem ao precedente. E o fundamento deste precedente, da garrafa de cerveja, ele foi aplicado também a um outro caso, desta vez envolvendo um fabricante de roupas íntimas de lã. Ele foi responsabilizado porque peças de roupas confeccionadas pela empresa contendo produtos químicos, teriam causado dermatite nas pessoas que usaram. Então, nós vemos aqui que a questão da distinção, ela é bastante importante quando vai se operar com precedentes, e vai ser demais de importante quando nós formos fazer o uso da ação rescisória com base no desrespeito a essa distinção, né? Um outro caso interessante que nós podemos trazer aqui já no âmbito do nosso país, do Brasil mesmo, é a questão da contratação do seguro. A gente vê que tem alguns contratos bancários, de financeiras, que tem a contratação do seguro prestamista, que se diz. Então, esse contrato, seguro prestamista, ele pode ser feito junto com financiamento ou empréstimo pessoal. Como funciona? O STJ, ele acabou jogando essa questão dos seguros prestamistas mais sobre a ótica do seguro de financiamento imobiliário. Que no seguro de financiamento imobiliário, quando nós fazemos o financiamento imobiliário, nós temos que contratar um seguro junto. Ele é obrigatório, a contratação. Eu não consigo fazer o financiamento sem ter esse seguro. Portanto, o STJ entendeu que, como o mutuário do STF, do sistema financeiro de habitação, ele não pode deixar de contratar esse seguro, ele entendeu que o mutuário ele não pode ser compelido a contratar esse mesmo seguro com a instituição financeira que faz o financiamento habitacional, ou com outra seguradora por ela indicada, porque aí, neste caso, nós teríamos a venda casada, porque já que ele é obrigado a contratar, ele não pode ser obrigado a contratar também com a mesma seguradora. Ele tem que ser dada a oportunidade para que ele faça uma escolha de uma seguradora no mercado. Esse entendimento foi fixado pelo STJ no recurso especial 1.639.320 e também na súmula 473. Então, observe, o seguro habitacional é de contratação obrigatória. Como o cliente não tem a opção de contratar ou não seguro,
para afastar eventual venda casada, foi dada a opção ao cliente de escolher a seguradora. Já no seguro prestamista, para um financiamento, para um empréstimo comum, a situação fática ela é diferente, porque a contratação do seguro ela não é obrigatória. Então, não existe obrigatoriedade de você contratar o seguro para poder contratar o empréstimo, diferente do financiamento habitacional. Só que o que nós temos percebido ultimamente é que, na verdade, os tribunais têm aplicado o entendimento do STJ, lá firmado para o seguro do financiamento imobiliário, para todos os seguros prestamistas, sem verificar essa distinção que deveria ser feita no caso concreto. O que tem acontecido? Eles entendem, é seguro, é uma instituição financeira, portanto, é sempre aquela hipótese, mas na verdade não é. Nós vemos diversas decisões aplicando equivocadamente esse precedente do STJ. Essa questão da distinção, ela também é sublinhada no artigo 489 do CPC. No parágrafo 1º, os incisos 5 e 6, eles tratam da questão do dever de fundamentação e especificamente da distinção. E dizem que para realizar essa distinção não basta apenas que o juiz diga que os fatos são diferentes. Ele precisa argumentar, demonstrar quais são as diferenças relevantes para a sua decisão, para ele aplicar o precedente porque o caso é igual, ou para ele afastar o precedente porque o caso é diferente. Por último, eu queria trazer para vocês um assunto que é bastante polêmico, que é a questão da súmula 343 do STF. Essa súmula, ela adota a tese da interpretação razoável, porque diz que não cabe ação rescisória por ofensa à literal disposição de lei, quando a decisão que se pretende rescindir, ela se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. Então, essa súmula, ela adotou essa doutrina da interpretação razoável, que, na verdade, resulta na convivência de interpretações diferentes para o mesmo dispositivo de lei. Então, portanto, seria razoável que diversos tribunais interpretassem o mesmo texto de lei de formas diferentes. Qual é a finalidade desse entendimento? A finalidade do entendimento em si seria evitar, portanto, o cabimento da ação rescisória, que a ação rescisória ela fosse utilizada com o mesmo objetivo do recurso, para que se pudesse obter a interpretação que seria mais favorável ao autor. Essa é a justificativa dos tribunais para a persistência, inclusive, da súmula 343 do STF. Vale ressaltar que essa súmula, ela foi aprovada em 1963, e na época, o STF, ele também cumulava competência para uniformizar o direito federal, que posteriormente, com a Constituição de 1988, passou a ser de competência do Superior Tribunal de Justiça. Então, a partir da Constituição Federal de 1988, o que aconteceu? O STF ele até passou a não admitir a incidência dessa súmula quando se tratasse de matéria constitucional, com base no fundamento da supremacia da Constituição e da sua aplicação uniforme a todos os jurisdicionados. Então, o STF até mitigou a incidência dessa súmula quando se tratasse de matéria constitucional, por um certo período. Mas, na atualidade, tanto o STJ quanto o STF têm admitido a incidência da súmula 343 para qualquer matéria, seja ela infraconstitucional, seja ela constitucional. Ocorre que eventual divergência jurisprudencial não deve ser compreendida como elemento para descartar a ação rescisória, quando a pacificação da jurisprudência tiver se dado após o momento em que a decisão que se pretende rescindir foi proferida. Por quais razões que eu digo isso?
Primeiro porque o papel que o CPC 2015 quis emprestar à jurisprudência dos tribunais quanto à própria uniformidade do direito, né? A interpretação incorreta da lei também, ela constitui a interpretação incorreta da lei por si só, ela constitui uma ilegalidade. Então, a interpretação dada pelos tribunais superiores, ainda que não seja melhor, ela vai ser o critério que corresponde à própria função desses tribunais de dar a última palavra sobre a matéria constitucional, quando se refere ao STF, e infraconstitucional, quando se refere ao STJ. E, por fim, uma das razões pelas quais a súmula 343, a incidência dessa súmula 343 é muito questionada, é o fato de que ela permite o tratamento desigual entre os jurisdicionados, porque ela permite a coexistência de interpretações diferentes, originadas de julgamentos de casos semelhantes. Assim, o ideal seria que, se a decisão ela contraria entendimento de norma pacificado em precedente firmado pelo órgão competente, seja ele o STF em matéria constitucional, o STJ em matéria infraconstitucional, deveria ser rescindível, mesmo que a orientação ela tenha se consolidado após o julgamento da decisão que se pretende rescindir, ou depois do seu trânsito em julgado. Bom, por que eu trago esse entendimento? Desde que, respeitado o prazo de 2 anos para o juizamento da ação rescisória, nós não temos por que entender pela manutenção de interpretações divergentes, originadas de casos semelhantes, para o mesmo dispositivo de lei. Na verdade, nós não só atentamos contra a segurança jurídica, com a própria confiança, porque a partir do momento que eu entendo que o meu caso, ele teve êxito por conta de uma decisão equivocada de um tribunal, e depois sobrevém um precedente, e o caso do meu vizinho, ele é decidido da forma adequada, me tirar o direito de ajuizar a ação rescisória, na verdade, acaba até com a coerência do sistema. Então, colegas, aqui foram algumas palavras sobre o assunto, que é muito extenso, que é muito interessante. Convido-os a leiam o livro, se tiverem mais interesse em aprofundar. Estou à disposição, inclusive, para debates, para discussões, para dúvidas, que é um assunto bastante interessante. E termino por agora a minha exposição, já agradecendo aqui a todos os colegas da Faculdade Damásio que puderam contribuir aqui assistindo a apresentação de um assunto tão interessante. Muito bem. Agradeço a doutora Juliana Carolina Frutuoso Bizarria pela sua exposição deste tema relevante, deste tema importante. Estou dizendo, eu já me referi, falo mais uma vez, eu estou lendo aqui a obra da doutora, né, com muito carinho, até porque adoro direito processual civil, é a minha matéria de preferência, né, gosto muito, então estou lendo realmente uma obra completa, né, uma obra que enfrenta em profundidade exatamente esta temática. Já me pediram, eu vou até mostrar aqui o livro da nossa palestrante, está aqui, Ação Rescisória e Precedentes, que é pela editora, está aqui, Revista dos Tribunais, está aqui o livro da nossa palestrante. Muito bem. Muito agradeço mais uma vez a professora. Seguramente a professora vai vir aqui com outros temas, e aí do direito processual também e tudo. Fica desde já o convite, ok? Para vocês que estão nos assistindo, nós temos aqui no canal da TV Damásio, no YouTube, outras aulas também de direito processual civil, de direito civil, direito notarial e registral, direito constitucional, direito eleitoral, direito penal, processo penal, inúmeras aulas, né, de várias áreas do direito. Navegue aí no canal da TV Damásio, para ter oportunidade, portanto, né, de verificar cada uma destas aulas. Vou passar a palavra novamente à nossa expositora, a doutora Juliana, para suas considerações finais. Obrigada, doutor Zaquini. Agradeço à Faculdade Damásio pela oportunidade
Deixo aqui já o meu contato no Instagram, para aqueles que quiserem me contatar depois, é o @jcbizarria, J de janela, C de casa, BIZA, 2 R's e A. E estou à disposição, inclusive, para qualquer debate, aulas posteriores, enfim. Agradeço muitíssimo a oportunidade e devolvo a palavra para o Dr. Zaquimi. Muito bem. Obrigado, doutora Juliana. Já temos certeza que aqueles que estão nos assistindo compreenderam, portanto, com a didática da doutora Juliana, tiveram o poder de compreender, né, esse tema, que é um tema muito importante, um tema muito caro, né, ao direito processual civil, que é a ação rescisória e precedentes, né? Então, mais uma vez agradeço a doutora Juliana, muito obrigado pela sua exposição, muito obrigado pela oportunidade aqui que nos brindou hoje na TV Damásio, né? E teremos outras apresentações da doutora, com certeza aqui, nossa convidada. A vocês que estão nos assistindo, né, já falei, inscreva-se no canal da TV Damásio, navegue aí e assistam as outras aulas. Eu quero também, agora finalizando, agradecer aqui aos nossos colaboradores, os estúdios da TV Damásio, a nossa alegria, a nossa satisfação de tê-los aqui nos ajudando, nos auxiliando. Se todos que estão em casa ou nos escritórios, enfim, que estão nos assistindo, né, com qualidade de som, qualidade de imagem, uma boa transmissão, seguramente é fruto do trabalho dedicado e atento, né, dos colaboradores aqui, funcionários dos estúdios da TV Damásio. A esses profissionais também, os nossos agradecimentos. Muito bem, obrigado, doutora Juliana, obrigado a todos vocês em casa e até uma próxima oportunidade. Até mais.